O desafio dessa semana é a criação de uma peça para abrigar um porta-toalhas de papel. Gente, eu queria uma peça que não fosse só útil, mas que também enfeitasse o ambiente. Um quadro para a cozinha, alguma coisa nesse estilo. Vocês não estão entendendo, eu não tinha noção de onde que eu ia partir. E aí eu parti do quintal. Fui lá, dei uma volta, olhei as madeiras, e achei um pedaço de tábua que sobrou da obra aqui de casa e resolvi reaproveitar. Gente, a tábua estava mesmo bem sujinha, ainda tinha um restão de obra nela, prego, cimento, e aí eu lixei bem, tirei os pregos, limpei bem ela e parti para higienizar com álcool. A madeira precisa estar limpa para ir para dentro de casa. Tábua limpa, bora começar a criar. Resolvi que, primeiro de tudo, eu queria uma pátina. E aí, foi preparar a madeira com vela, e eu já deixei essa dica por aqui. Vou deixar na descrição do vídeo o link onde eu explico. Passei a vela e depois a tinta e foi começar a pensar nos detalhes. Achei uma concha, também resto da mudança, e pintei de preto com um spray sem primer, na intenção dela dar uma descascada e ficar bem envelhecida. Aí foi só fazer a mesma coisa com o porta-toalha de madeira, que também estava largadinho por aqui. De posse da concha, pintada e ainda molhada. Ai, eu não tenho paciência mesmo. Resolvi enrolar esse cabo, enfeitar para dar um acabamento mais rústico, para que ficasse mais bonitinho. A concha estava velha, vamos lá, né? Tem que dar uma melhorada nisso. Então, eu fui enrolando todo o cabo dela nesse fio de rami. Isso é um fiozinho de sisal mais fino que a gente compra em loja que vende linha, lã. Colei tudo com cola quente, inclusive o acabamento do cabo da concha que estava solto. Ficou bom, eu gostei. Gente, cá para nós, essa cola quente queima os dedos da gente, porque a gente tem que fazer a fina, né? Mas que queima, queima. Quem mexe com cola quente sabe do que eu estou falando. A gente acaba um projeto com os dedos todo queimado. Ave Maria. A cola é danada de boa, mas que sapeca. E já que não tem jeito, cola quente na concha e vamos caprichar nesse acabamento, porque um acabamento mal feito acaba com a peça da gente. Então a cola quente é muito boa, ela faz um papel muito importante nos projetos, mas não tem nada mais feio do que aquele bololô de cola quente aparecendo nos arremates. Vamos caprichar. E mesmo depois de passado esse tempo todo, de ter feito tanta coisa, essa peça ainda estava bem úmida. Eu não sei se dá para vocês repararem no vídeo, ela está úmida. Talvez seja porque foi higienizada e é, acabou ficando mais molhada do que o normal. Sequei com o secador e fui passar então a lixadeira para fazer a pátina que eu tanto queria. Repeti o processo no porta-toalha e tratei de arrumar um lugar para ele mais embaixo, de forma que não atrapalhasse o enfeite que eu queria colocar ali na tábua, logo acima. Eu achei que essa concha tinha uma cara de ninho de passarinho. E me lembrei que eu tinha um passarinho de louça que estava morando na minha mesa lá na sala. Agora era tratar de enfeitar essa concha e eu tenho uma fita elástica aqui em casa, xadrez preto e branco, que ficou graciosa, deu um arzinho farmhouse e eu gostei. Dei um nozinho nessa fita e deixei as pontinhas penduradas.
Só Gente, eu isso. precisava dar um nome para essa peça. Tava tudo gracioso e muito bonitinho, mas passarinho não mora em lugar que não tem flor. Então, eu resolvi bater um stencil lá em cima, batizando a peça com o nome de Jardim Secreto. Foi esse o nome que eu dei para minha peça. E é isso que vai ficar estampado aí bem no alto. Gente, estava tudo muito bem. A, a tábua estava com a pátina, a concha tinha ficado uma gracinha, eu já tinha arranjado um nome para minha peça, mas eu achei que ela estava muito chapada. Então eu resolvi ripar. Não era um caixote e eu não tinha ripas. Eu não consigo cortar ainda com a serra tico-tico reta. Então eu resolvi riscar essa peça fazendo um ripado riscado. Isso, foi isso. Um ripado riscado. E depois eu dividi essa peça por segmentos de cores. Nas pontas eu fui aplicando o betume color da Acrylex, cor ébano. E ao lado intercalei com marrom café. E foi assim que eu fiz. Ébano e marrom café intercalados até o final da tábua, criando um padrão de cores. Aplicava o betume e retirava o excesso com um pedaço de papel toalha mesmo que eu estava usando aí. Sempre passando o betume com a mão bem leve e, ainda assim, retirando o excesso com o papel toalha. E assim foi se fechando o esquema de cores, até que a peça começou a ficar pronta. Agora era lixar de novo, para que toda essa peça ganhasse outra vez um ar envelhecido, com desgaste de toda essa pintura nova que ela acabou de receber, e fizesse jus aos desejos de que fosse uma peça velha, desgastada pelo tempo. Depois de toda essa pintura, eu achei que o título da peça lá em cima, naquele stencil feito com preto, tinha ficado bem apagado. Então reposicionei o stencil sobre as letras e apliquei uma camada de pasta de modelar da Acrylex sobre, ah, o escrito novamente. A intenção aqui era criar um relevo, chamando atenção para aquele título que havia ficado tão apagadinho. E aí eu achei que essa tabuinha podia dar um relevo a mais, um relevo não, uma camada a mais na peça e que fosse sobressair a concha. E resolvi preparar ela igualzinho para colocar a concha em cima.
Então, com a espátula, eu passei um pouco de tinta nas quinas, em alguns lugares mais, em outros menos. Tá vendo? Fui só molhando a espátula, pegando um restinho de tinta mais grossa que fica na beirada e passando nas quinas. E alguns lugares eu passei mais, outros menos. E depois eu resolvi passar também pelo meio da tabuinha, espalhando, fazendo um detalhe. E fiz isso também na tábua maior. Fui ali sujando a espátula na tinta e passando pela tábua e criando alguns detalhes. Primeiro nas quinas e logo em seguida também pelo meio, assim como eu fiz na tabuinha menor. Gente, foi ficando mais gracioso, mais bonitinho, fui gostando mais, fui apreciando a peça. E sabe quando você está com pena de acabar? Era isso que estava acontecendo comigo. Eu estava ali esticando uma tinta, pouquinho aqui, pouquinho ali, com pena de terminar tudo isso. Fiz o acabamento do porta-toalha com betume também. Nessa peça aí eu estou usando o betume da cor Mahogany. Ele é mais avermelhado, sabe? Ele não é tão seco. E isso me deu, assim, uma satisfação. E aí eu resolvi aplicar na peça grande, naquele pauzinho que segura o rolo, sabe? Não sei o nome daquilo. O suporte do suporte, eu fiz o mesmo acabamento. Aí eu já estava mesmo só namorando a peça. Esfregava um pouquinho de betume ali, tirava um pouquinho do opaco aqui, passava novamente o branco, fazia os detalhes que eu queria e esse foi o meu carinho. Terminei ela com carinho mesmo, tratando de todos os detalhes, dessa forma aí que vocês estão vendo. E para terminar, eu fixei o suporte com parafusos na tábua e também a tabuinha. Mas antes eu fiz um pré-furo para facilitar, evitar que a madeira rachasse. E ela ficou bem presa. Então peguei o barbante de rami, né, de sisal, e passei por trás dessa peça para poder prender a concha. Ajustei da forma que eu queria, cortei as pontinhas. Passei ali pelo cabo da concha e prendi, fazendo um lacinho bem gracioso. E para finalizar, fui em cima do jardim secreto com um estêncil de arabesco e fiz uma textura. E espalhei pela peça também outras texturas com estêncil de azulejo. Ficou uma belezura. Olha só como ela ficou depois de pronta. Gente, olha que lindeza que ficou os detalhes dessa peça. Me conta aí nos comentários. Vocês gostaram? Valeu a pena essa trabalheira toda? Ficou muito lindo, não ficou? Então, se você gostou, deixe o seu like, compartilha com os amigos. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal.